Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, que já está de olho no confronto contra o Bahia neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, mais informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Lá hoje. Eu quero saber quem que tá aí do outro lado. Então. Será que é Vitória Leite? Olha, é o treino aberto. Quando eu não estou, já sabemos. eles abrem o treino. Já sabemos quem tem a chave. Incrível. Já sabemos quem realmente manda nesse lugar aí, hein, Vitória? Bom dia, amigos. Um beijo para vocês, um beijo especial para a Lili, que é a dona deste posto por aqui. Mas né? O pessoal foi deixando entrar, a gente aceitou. Hoje tem treino aberto aí, aquecimento. A gente acompanhou os 15 minutos, agora é um pouquinho mais da atividade mesmo. Mas, como no Corinthians, a próxima notícia é sempre a mais difícil de passar para o torcedor. Antes de a gente falar da apresentação do Vitinho, que vai ser hoje, né? Depois do treino e que a gente for liberado. O Corinthians tem mais um desfalque importantíssimo. Estou falando do atacante Yuri Alberto. Ele sentiu dores abdominais nessa noite e foi encaminhado ao pronto-socorro do hospital. Fez exames, depois de uma avaliação com o especialista, foi constatada uma hérnia inguinal, o que significa que ele foi submetido à cirurgia já nessa madrugada. Um procedimento que foi bem sucedido. O Corinthians diz que ele está bem em recuperação, mas é claro que agora a gente sabe que é mais um para o departamento médico, volta, né, para o departamento médico. O Corinthians não libera aí exatamente o tempo de recuperação, mas deve ser um pouco mais de um mês, pensando que o Gustavo Henrique também passou por isso e foi o tempo que ele demorou para se recuperar. Então é o sexto da lista para o Dorival para esse final de semana contra o Bahia, porque já tinha Memphis, Carrillo no departamento médico, 3 jogadores suspensos, Romero, Kaká e Anguilleri. Então realmente vai ter que fazer alguns milagres aí para enfrentar o Bahia sem esse tanto de jogadores. Lembrando que o Vitinho é o novo atacante, ele já está no bid. Começou no bid, foi publicado no bid nesta segunda-feira. Na terça-feira, o Corinthians tem então a notícia do transfer ban por conta da dívida pelo Félix Torres. Pelo menos fez a contratação que queria nessa temporada. O Vitinho, que é um atacante de 31 anos, estava na Arábia Saudita no Al Ettifaq e a última vez que atuou nesta temporada foi em maio deste ano. Ou seja, tem tempo e vai ter que já começar entregando, porque um dos principais desfalques das regiões, né, das zonas de desfalque desse time é o ataque, e Vitinho vai ter que entregar por esse lado também. Já a gente acompanha a apresentação do atacante por aqui e traz para o Fã de Esporte todas as informações. Amigos, beijo para vocês. Obrigada, Vicky. O corintiano não tem um dia de paz, porque mesmo quando vem a notícia boa da chegada de um novo jogador, tem o desfalque do Yuri Alberto. Pro CT do Corinthians com o Manuel Araújo, que tá cheio de notícia por lá, hein, meu amigo? Jogador sendo apresentado, mais um jogador machucado, que eu tô falando do Yuri. Machucado não, né? Mas passou por uma cirurgia. O que mais você traz de notícia ao vivaço aqui pra gente? Exatamente, cercado de amigos aqui, colegas da imprensa, cercado de câmera, porque daqui a pouco tem a apresentação do Vitinho aqui, que já está atrasado em 1 hora, diga-se de passagem. Mas, enfim, o Corinthians tem vivido essa semana tentando aliviar as notícias ruins, como a apresentação do Vitinho, que é uma notícia boa, mas logo vem uma notícia ruim na sequência. Isso porque o Yuri Alberto ontem à noite sentiu fortes dores abdominais, foi levado ao hospital e precisou operar da hérnia inguinal, uma mesma lesão que já tinha acontecido com o Gustavo Henrique, inclusive ficou 2 meses fora. Essa é a previsão inicial do que o Corinthians não vai poder contar com o Yuri Alberto, pelo menos pelos próximos 2 meses, a princípio. E, além disso, o Corinthians também tem sofrido transfer ban. Olha lá, o pessoal já está fazendo teste. Daqui a pouco vem o Vitinho aqui para falar, mas antes eu preciso falar sobre o transfer ban, porque o Corinthians não pagou a dívida com o Santos Laguna do México e o zagueiro Félix Torres, entre o Corinthians e o zagueiro Félix Torres, e por isso o Corinthians está sofrendo o transfer ban, ou seja, não pode mais inscrever jogadores, por isso a pressa em inscrever o Vitinho na sexta-feira, porque sabia que a partir da segunda-feira seria muito complicado. O Corinthians ainda acredita que dá para negociar com o Santos Laguna, que ainda teria uma margem ali para negociar os valores, mas o que manda o transfer ban é que o Corinthians pague
todas as parcelas que estava devendo de uma vez só. Ou seja, ao invés de ser parcelado, agora vai ser à vista e com multa. Então o Corinthians vai pagar cerca de 6 milhões de dólares pelo Félix Torres. E para finalizar, o Vitinho sim vai ser apresentado, não joga desde maio, mas com a lesão do Iraberto, suspensão do Romero, lesão do Memphis Depay, ele provavelmente vai ser opção contra o Bahia. Isso a gente vai saber sobre as condições físicas dele, isso a gente vai saber agora, ó. Daqui a pouco começa aqui a apresentação do Vitinho. Volto com você, Joana. Boa, Manu, muito obrigada pelas informações. Então, hoje, dia cheio, treino aberto, parte do treino aberto, Vitinho em campo, Vitinho sendo apresentado. E esse pipinaço, né? Porque Memphis Depay é pelo menos um mês fora, Carrijo, pelo menos 3 meses, e Yuri Alberto, pelo que eu apurei, o prazo é de 6 semanas. Notícia muito difícil para o Corinthians. O Yuri Alberto, como se o Corinthians não tivesse algum pouco problema, o Yuri Alberto agora passou por uma cirurgia, Vessone. Que coisa é essa? Pois é, durante a madrugada, durante o dia, na verdade, sentiu dores e aí foi parar no hospital e teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. É o terceiro jogador do Corinthians em pouquíssimo tempo que tem o mesmo problema, que passa pela mesma cirurgia. Eu, como leigo, não faço ideia se isso é só uma coincidência ou não, ou se é tipo de treinamento, alguma coisa assim. O Hugo foi o lateral, o Gustavo Henrique foi o primeiro, mas aí era a Copa do Mundo de Clubes, ficou tudo mais tranquilo a recuperação dele. E o Hugo foi o segundo. O Hugo operou no dia 18 de julho. Nós estamos agora meados de agosto, nem chegamos ainda no mês, ele segue fora. A previsão do Yuri é entre 1 mês, 4 semanas, a 6 semanas. Entre 1 mês e 1 mês e 15 dias. Isso, então, o coloca fora, claro, do primeiro confronto do Atlético Paranaense, fora do derby do dia 31 e com muito pouca chance do dia 11 de setembro na volta do Atlético Paranaense também. Eu acho bem improvável que ele consiga participar, só se o Corinthians passar pelo Atlético, que aí sim ele estaria numa possível semifinal. O problema é que o Memphis também está com a lesão muscular, 1 mês fora, e ele também fora do primeiro jogo, praticamente fora do derby, mas sim no segundo jogo lá contra o Atlético ele deve participar. O que sobra agora, basicamente, são todos os jogadores que não vivem em bom momento, ou que são jovens, ou é a molecada, né? Então tem lá Romero, que aliás no sábado está suspenso pela expulsão, então não tem nem o Romero contra o Bahia. Tem o Héctor Hernandes, que o Dorival pouco estava utilizando, o Thales Magno, que vem com números ruins pra caramba e tudo mais, e agora o Vitinho, que está aí chegando, está se apresentando hoje, dando uma entrevista coletiva e tudo mais, além do Cauê Furquim, Guinegão e o Kaique, que são os 3 meninos da base, que tem toda aquela adaptação, aquela dificuldade de chegar no elenco profissional. A situação é essa, o Dorival, no final das contas, usa só o trio Gin só nos 2 derbys, desde que ele chegou há 3 meses, que agora os 2 estão fora, 2 dos 3. Então ele teve no derby, contra o Fortaleza poupou os jogadores, teve no derby de novo e acabou. Ele vai de novo, não ter os 3 para jogar, e a situação do Corinthians é essa. Mas então contrata alguém, que aí vai ter que perder os 2 atacantes, contrata alguém. Não tem como, tá com transfer ban desde ontem, confirmado pela FIFA, e o Corinthians agora tem que resolver com o Santos Laguna, pagar os 34, 35 milhões de reais para que o Santos Laguna ofereça à FIFA a informação de que pode deletar lá o nome do Corinthians do sistema, tire o transfer ban. Enquanto isso não acontecer, nem escrever novos jogadores o Corinthians pode. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not o transfer ban. Eu falei, mas como assim? Não, porque aí você não precisa gastar mais dinheiro. Tem o lado bom do transfer ban. É tipo um FDIC. Isso, um FDIC obrigatório. Você não pode pode gastar. E essa é a situação, então, do Corinthians, que realmente agora fica numa parte técnica muito complicada, porque os seus reservas ou não estão bem, ou não são bons jogadores, ou tem a molecada. Essa virou a realidade, vamos ver como o Dorival se comporta. No sábado, por exemplo, não tem nem Romero, nem Memphis, nem Yuri. O ataque deve ser Thales Magno e Guinegão, não sei se o Vitinho ainda tem condição, está se apresentando agora lá no CT, e essa é a situação. Então, se já não bastasse todos os problemas, essa agora do Yuri Alberto pega o torcedor aí, ele que está voltando de um período longo da costela, agora mais essa situação da hérnia inguinal.
Vamos colocar na tela aí para os últimos 10 jogos do Corinthians, que não foram exatamente bons. Né? Olho na tela aí que a gente vai colocar. Aí a minha pergunta é, desses jogos aí, ó. 0x0 brasileiro, né? tá? Sem a Copa do Brasil. Brasileiro. 10 jogos pelo brasileiro, sem a Copa do Brasil, justamente. Quantos desses jogos aí não tinha o Yuri Alberto? Ele machuca contra o Atlético, exatamente no 0x0. Ou seja, do resto ele tá sempre fora. Ele tinha acabado de entrar e aí ele lesiona, porque ele estava sendo poupado por Huracan na terça-feira. Então ele jogou poucos minutos e fratura a costela. Aí depois não joga mais. Aí, e ele já estava sem ritmo. Aí contra o Juventude ele joga, certo? Isso, aí joga, porque com o Fortaleza ele só entra no finalzinho porque estava segurando para o derby. Contra o Botafogo, só no finalzinho para segurar para o derby primeiro. E no resto não jogou. No resto não jogou. Então é o primeiro e os outros 3 um pouquinho também. O que eu quero dizer, Arnaldo, é que tem uma relação aí. Um mau momento do Corinthians sem o Yuri Alberto. Pois é, era um deserto de finalização, o time fazia muito poucos gols, a gente citava o número de gols do Corinthians despencando depois da ausência dele. O que chama atenção, e acho que é uma terrível coincidência, são lesões pouco comuns, né? Ou situações pouco comuns. O cara ele é um touro, é jovem, não é a questão, o cara teve um estiramento, abriu o músculo, ou o cara... Não, né? Mas é aquilo, eu acho que quando tem uma situação limite, e a que a do Corinthians entrou, a do São Paulo é uma situação limite por outra forma, né? É um limite de, por que o Arboleda se machucou? Já só tem só 4 zagueiros. Acontece, velho. Você tá no limite, o Corinthians só tem lá o trio. Não pode contratar, veio transfer, vai vindo, as coisas vão vindo. Né? Acho que e essa ausência dele, você até esperaria que o Memphis não jogasse todas, que tivesse, eventualmente uma lesão muscular como teve, isso talvez esteja no pacote. Foi a primeira, aliás, né? Primeira que ele teve. Agora, ele estar fora, o jogador mais decisivo do Corinthians nesse período, mais um período, é bem complicado. O Vessone fez a projeção de 4 a 6 semanas, então você pode colocar mais uma lista de jogos aí, né? Uhum. E a gente vinha discutindo aqui a importância desse jogo com o Bahia para o Corinthians, né? Esse próximo jogo do Brasileiro pela pontuação baixa que o Corinthians tem no campeonato, né? Muita gente mirando o confronto com o Atlético Paranaense, mas o Corinthians tem uma pontuação baixa no campeonato e depois o Bahia vai visitar o Vasco e tem o Palmeiras. São 3 jogos aí no início do turno complicados, aí você não tem o Yuri, o Memphis, o Romero, como o Vessone estava tentando escalar. Na sua casa, precisando vencer. Né? Então, é uma situação delicada. E você que odeia a data FIFA, para o corintiano virou uma benção. Uma benção. Tem 2, né? Tem essa do dia 1 a dia 11, são 11 dias sem jogos. Tem outro em outubro. Vai ter depois. Então, a ausência do Yuri, basicamente, Bahia, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, com alguma chance depois, acho, de voltar contra a Sport ou o Flamengo. Aí sim deve voltar. Dia 1 a dia 11 de setembro. Isso? Isso aí. A data FIFA é 4 ao dia 14 de outubro. Outubro, isso aí. Agora, Massa, você costuma dizer, né? O segundo turno é mais complicado que o primeiro turno. O Corinthians adentra o segundo turno com esse abacaxi aí, com uma pontuação baixa e com o jogador que resolvia muitos jogos machucados. Além da questão do transfer ban que a gente vai falar já. O Memphis. 2, exato. Complicou, hein? Complica porque você não tem, por enquanto, perspectiva de ir ao mercado para suprir essa ausência. Vai ter que apostar nos moleques. Por outro lado, o Corinthians tem esse histórico, né? De colocar os moleques e os moleques resolverem. Se fala muito de forma até pejorativa, né? Você quer jogar com o Yuri Alberto ou com o Guinegão? Acho que não cabe esse tipo de comparação, né? Mas é um jogador que está lá, é bom, eu gosto dele. Eu acho que o Corinthians vai ter que usar a base e vai ter que recorrer a, mais uma vez, a sua história, time com muita raça, com muita vontade, correndo muito. Até porque o Bahia é arame liso, né? Se o Bahia perder um Jabuti, daqui 10 minutos o Jabuti está em cima da árvore. É um time que, nossa, né? É arame lisado. Não adianta olhar para mim com essa cara. Sim, concordo. Concordou, É.
Sem flanela hoje. Eu não concordo. Faz 2 dias que... O quê? O Bahia para mim é um bom time, tem muito bons jogadores, tem um bom time titular. Eu discordo bastante. Fez uma boa Libertadores, que pese que não tenha passado, mas deu azar no grupo, pegou um grupo muito forte. Tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Fala que tá disputando o título, acho mentira, mas tá ali pertinho dos líderes, eu discordo bastante. O jogo é sábado, é bem complicado. Eles têm em comum, Corinthians e Bahia, o fato de terem sido eliminados das 2 competições sul-americanas precocemente, das 2. Os 2 pelo América de Cali, por sinal, que tomou um pau do Fluminense ontem. Aliás, cadê a flanela, hein? Conversa então, passar a flanelinha pro Ceni. Exato. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do Bahia é bom, de fato. Bom. É bem bom. Mas estou discutindo isso. Mas eu acho que na hora de decidir, o time do Bahia tem mostrado dificuldade, né? É o que eu tô dizendo. Aí, essa é a hora que o Bahia tem que chegar grandão lá na Neoquímica e falar, aqui nós vamos fechar o arame. Agora é arame farpado. Vou trazer aqui um breve comentário dessa derrota do Corinthians para a equipe do Juventude no Campeonato Brasileiro, que escancara a falta de empenho, a falta de vontade que a equipe tem nesses jogos do Campeonato Brasileiro. É totalmente diferente de como a equipe encarou os 2 jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A equipe não teve um bom desempenho, só melhorou no finalzinho da partida, quando o Romero foi expulso, e aí já estava 2-0 no placar. Aí Martezinho fez um belo gol de falta, e aí deu aquela... vamos empatar. Criou algumas chances ali, mas nada também de outro mundo. E enfim, acaba saindo derrotado nessa partida, que deixa o Corinthians, como podemos ver aqui na tabela de classificação, na 13ª colocação do campeonato, 19 jogos, e soma 22 pontos. O Vitória, que é o primeiro time que está ali fora da zona de rebaixamento, tem 18 pontos e está na 16ª colocação. E ainda falando da partida, né? O Corinthians finalizou durante esse jogo 11 vezes. 3 finalizações dela foram no gol. Dessas 11 finalizações, 7 foram de dentro da área, 4 finalizações de fora da área. Sendo que algumas dessas finalizações aí já foram praticamente no finalzinho do jogo, quando a equipe estava pressionando para tentar um empate e também antes de conseguir fazer também o primeiro gol da partida. Mas enfim, o Corinthians tem que melhorar muito. Próxima partida no sábado contra a equipe do Bahia na Neoquímica Arena. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!